Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu nasci, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus inicia então este evangelho que a liturgia nos apresenta hoje, dizendo para aqueles judeus que tinham acreditado nas suas palavras: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se entendermos isto, com certeza a nossa vida ela vai ter uma transformação dia a dia. No capítulo 15 deste Evangelho de João, Jesus também vai falar muito isso, de permanecer nele, como os ramos estão na videira, para produzir frutos. Para que nós possamos produzir frutos de conversão, precisamos permanecer na palavra de Jesus. E permanecer na palavra de Jesus significa conhecer a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, seremos livres. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos num mundo em que a gente se depara com certas verdades que não são verdades. Não sei se deu para entender isso. A gente vive nesse mundo onde são colocadas certas coisas que são passadas como verdades, mas no fundo não são. Na linguagem popular, hoje, na moda é o fake news. Não é? Passa aquilo como se fosse uma verdade, e não é, é uma mentira. E nós sabemos quem que é o pai da mentira. Você sabe quem que é o pai da mentira?
Sabe? Sabe o nome dele? Sabe, o Padre Léo, se fosse o Padre Léo dizia, é o encardido. É o diabo, é o pai da mentira. Para você contar uma mentira, é fácil. Agora, para você sustentar aquela mentira, você tem que contar outra mentira. E assim a coisa vai. Portanto, quem permanece em Deus vai viver a verdade. E muitas vezes a verdade de Deus incomoda. A verdade de Deus nos desinstala da nossa chamada zona de conforto. Permanecer em Deus, permanecer na sua palavra, é prova de que nós somos fiéis a Deus. Olha o exemplo na primeira leitura dos 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não cederam à vontade do rei Nabucodonosor e foram para a fornalha ardente. E eles permaneceram fiéis o tempo todo. E Deus os livrou daquela fornalha ardente, tanto assim que depois o rei, tomado de pasmo, levantou-se e perguntou a seus ministros, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E exclamou então o rei, bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Isso se chama fidelidade a Deus. Quem conhece a palavra de Deus permanece fiel à palavra. Mas se nós não somos fiéis, se a nossa fé não é tão grande assim, a gente descarta a palavra de Deus na nossa vida. Portanto, conhecer a verdade, ela liberta. Conhecer a verdade que Deus nos trouxe e continua trazendo para nós na sua palavra, porque a palavra de Deus não muda, vai fazer com que nós saibamos viver a nossa vida pautada nessa verdade que é o próprio Deus. E isso vai gerar muita controvérsia, vai gerar perseguições, vai gerar mal-entendidos, mas não importa, meu irmão, minha irmã. Aqueles 3 jovens que vimos na primeira leitura, eles estavam prontos a morrer para ser fiel àquilo na qual eles acreditavam, o Deus único e verdadeiro, e não adorar outros deuses. Então hoje vamos pedir ao Senhor esta graça, que a gente não caia na tentação de querer buscar outras verdades que não seja a verdade de Jesus Cristo, porque muitas vezes a gente quer buscar verdades para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa vontade. Então a gente vai procurar certas coisas para justificar aquilo que eu sou e que eu quero. Um católico consciente, ele vai pedir ao Senhor esta graça todos os dias, que conheça cada vez mais a verdade trazida por Jesus, para que sejamos livres. Cuidado com certos tipos de escravidão. Ontem eu dizia aqui no santuário, na missa que eu presidi, as serpentes que muitas vezes nos picam e injetam em nós o veneno do pecado. E nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele tem o antídoto para nos livrar de todo o veneno. E hoje, nós também devemos olhar para Jesus, porque nele está a verdade. E eu dizia ontem, e torno a repetir hoje uma frase que está falando muito alto aqui no meu coração, bem ali, quando você sobe, vem ali da chácara, lá do rincão, vindo aqui para o santuário, está lá uma placa dizendo assim, eu sou filho do Pai das Misericórdias. Se você é filho do Pai das Misericórdias, se você é filha do Pai das Misericórdias, então você vai viver a verdade. A verdade
que liberta, que cura, que santifica. Então vamos pedir essa graça hoje, minha gente, para que no próximo domingo, quando iniciarmos a Semana Santa, possamos entrar com o nosso coração aberto para viver as verdades trazidas por Deus e reviver essas verdades na nossa Semana Santa. Vamos pedir esta graça e que o Senhor, então, nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.